pessoal. Estou bastante feliz de estar aqui hoje. Faz bastante tempo que eu acompanho o GGDG, porque sempre tem eventos acontecendo, né, tanto aqui na cidade como em outras cidades que eu acabei passando. E aí aconteceu hoje essa oportunidade de estar aqui falando sobre o backstage. Antes de começar, eu quero agradecer por esse convite, né? Eu conversei com o Vinícius, com o Henrique, com umas outras pessoas, com a Luana, Matheus, então sou muito grato por esse espaço aqui e também por estarem aqui todos vocês para ouvirem esse tema que eu acho que é bem interessante. E falando um pouco sobre mim, né? Eu me chamo Danilo, mas vocês também podem chamar de Frois, porque é mais fácil, né? Acaba tendo um pouco menos de Frois, onde tem eventos e tal. Hoje eu atuo como arquiteto de software sênior ali no Banco BV. Eu sou formado em Sistema de Informação pelo Mackenzie, com dupla titulação pelo Instituto Politécnico de Portugal e uma MBA em Inovação, Tecnologia e Informação pela UFSCar. Tenho 14 anos de experiência na área de TI e Telecom, já passei pela Tata, Accenture, Bradesco e algumas outras empresas. Minhas áreas principais de interesse são AI, desenvolvimento de APIs, back-end e Agile. Então, se alguém quiser trocar ideia depois, mandar mensagem para falar sobre esses assuntos, eles são áreas que eu tenho bastante interesse. E um fun fact é que eu tenho 4 pets, tenho 2 cachorros e 2 gatos. E vocês podem ver tanto pela foto como pelas minhas roupas, porque eu estou sempre cheio de pelo. Mas acaba acontecendo, né? Porque como a gente tem bastante bicho em casa, é uma coisa que não tem como fugir, mas eu gosto bastante, né? Muito legal acordar com eles ali em volta da gente. Quando a gente fala de backstage, ele é uma tecnologia que não dá para se explicar sozinha, sem a gente contextualizar primeiro a questão de Platform Engineering, que é uma área que engloba, né, a utilização do backstage, do que ele faz. E para falar de Platform Engineering, a gente também precisa falar sobre ambientes modernos de desenvolvimento. Então, eu vou passar sobre esses tópicos primeiro, para depois entrar no backstage. Falando sobre ambientes modernos de desenvolvimento, o que é colocado nesse tópico é o que a gente considera que no mercado é o estado da arte para desenvolvimento de software hoje. Então, quando a gente fala sobre um ambiente que é considerado de ponta em uma startup, uma empresa muito grande hoje, seria os desenvolvedores evoluírem seus serviços nas suas máquinas, então eles fazem toda a implementação ali e sobem para algum Git da vida. Todos os deploys eles acabam sendo feitos utilizando pipelines, em que vai ser verificado a qualidade do código, se ele tem alguma vulnerabilidade e se ele pode subir para a produção ou não. Os ambientes de QA e produção são sempre muito parecidos, ou o mais ideal é que eles sejam idênticos, porque a gente consegue assim acelerar os testes e evitar que uma coisa funcione na máquina ali do dev, funcione em QA, mas não funcione em produção. Os rollbacks são muito fáceis de fazer, porque dada a forma como a arquitetura é feita, a gente consegue voltar etapas quando alguma falha acontece. Então, se eu estou num aplicativo de banco e uma subida que a gente fez ali em uma sexta-feira à noite deu problema, a gente consegue voltar rápido porque você tem estados ali entre cada subida que são fáceis de dar esse passo atrás. Os ambientes rodam em cloud. Isso não é uma regra assim 100%, a gente pode ter sistemas on-premise, existem alguns bancos como o Itaú, que apesar de estar praticamente inteiro em cloud, ele tem sistemas críticos que rodam em on-premise, mas o mais comum é que tudo isso esteja rodando em cloud. E a gente tem sempre os projetos sendo executados com metodologias ágeis, ou seja, não só a questão dos ritos, né, de a gente ter sprint, ter aquelas reuniões de review, mas também a questão de toda a implementação é feita rápida, sobe rápido, testa rápido, se não der certo você volta a etapa, sem ter que ficar passando várias semanas desenvolvendo, porque fica muito mais difícil dar esse passo atrás quando a gente sobe uma feature muito grande. E aí, entendendo o que é considerado o estado da arte dentro de engenharia de software, a gente parte para
Platform Engineering, que é uma disciplina de engenharia de software relativamente nova. Para falar dela, eu vou contextualizar primeiro alguns outros princípios que entendo que fazem parte dessa mesma linha do tempo. Então, antes de falar sobre engenharia de plataforma, entendo que a gente deve falar sobre DevOps, que foi um termo que apareceu no mercado ali cerca de 2007. Até então a gente tinha algumas automações sendo feitas, mas o mercado não tinha tudo padronizado de uma forma que todas as empresas seguissem esses mesmos padrões. Então, o que era muito comum era a gente ter uma equipe automatizando esses processos de uma forma, outra equipe fazendo isso de uma forma diferente. E aí, quando apareceu a ideia do DevOps, o que aconteceu foi a gente começou a ter times especializados em desenvolvimento de automações, e essas pessoas, elas, apesar de ser considerados devs, eles estavam atuando no lado de infra. Então, foi onde essa área apareceu. E a gente começou a ter as pipelines, fazendo ali toda a integração, fazendo a criação de ambientes em cloud. E aí, em 2012 a gente começou a ter essas pipelines sendo evoluídas para DevSecOps, que além de fazer toda essa integração com os ambientes de cloud, a gente também tinha a questão de segurança sendo olhada mais a fundo. Então você começa a ver o seu código, se ele não tem vulnerabilidades que podem estar abertas, olhando bases de dados pela internet, você começa a ter também a verificação da qualidade do código com cobertura de testes, com potenciais bugs que podem aparecer. E aí, a partir de 2012, isso virou o padrão do mercado. Eu acho que hoje, aqui no Brasil, mesmo para empresas pequenas, é muito difícil a gente não identificar esse padrão acontecendo. E aí, em 2018, começou a aparecer essa área, né, que é a engenharia de plataforma, que eu acho que ainda não é uma coisa tão presente assim no mercado, é mais difícil de a gente ver. Mas as empresas que estão mais avançadas, né, a Netflix e algumas startups, a gente já consegue ver esses times muito bem representados. E o que a gente coloca como engenharia de plataforma seria algumas características como você ter um portal de desenvolvedor para o desenvolvedor interno. Então, beleza, eu tenho que fazer minha feature, eu tenho que fazer minha implementação no Java ou no front-end. Como eu vou saber o que eu tenho que usar? Qual tecnologia eu vou usar? Então, tem esse portal onde você pode pedir os componentes que você quer evoluir. Então, você pode acessar ele para criar esses processos. Tudo que a gente faz é documentado. Então, sejam as pipelines, sejam os componentes, seja as bases de dados que eu tenho uma documentação muito vasta, porque não dá para a gente trabalhar com um código que não tem uma documentação clara. A gente sabe como é muito difícil, então isso é um princípio que existe dentro de engenharia de plataforma. Os componentes, eles são, na medida do possível, reutilizáveis. Então, isso aqui, tanto para scaffolding, né, que é uma forma de a gente criar componentes pré-prontos para poder acelerar o nosso desenvolvimento, como também aquilo que é uma capacidade que eu sei que eu vou usar mais de uma vez, eu já deixo ela pronta. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com autenticação de APIs, eu deixo um componente pronto ali já para isso, e aí todas as outras áreas que precisarem utilizar, elas vão ter esse mesmo componente pronto, ao invés de eu ter que criar uma autenticação de novo em N serviços diferentes. As ferramentas que os devs usam também ficam disponíveis de um jeito muito fácil e com uma ampla documentação. A gente tem uma divisão de equipes de produtos e serviços e da equipe de plataforma. Isso eu vou apresentar ali no próximo slide. E tudo que a gente tem criado dentro da nossa empresa, como produtos feitos para os nossos devs, é considerado como um serviço. Então, a documentação é disponibilizada como um serviço. Esses scaffolds que eu falei também são feitos como serviço, para potencializar a entrega do nosso desenvolvedor interno. Então, ao invés dele ter que quebrar a cabeça com várias complexidades, a ideia é que ele consiga quebrar a cabeça apenas com o código que ele tem que entregar, e aí toda a complexidade da sua organização acaba sendo cobrida pela parte de engenharia de plataforma. Essa imagem do Gartner é bem interessante porque ela pontua de um jeito mais fácil para a gente entender o que é engenharia de plataforma em si, né? Então, a equipe de engenharia de plataforma é esse time que fica aqui no meio. Ele vai criar todas as estruturas necessárias para que o
desenvolvedor trabalhe de um jeito mais fácil. Então a gente vai ter uma equipe de dev mesmo, né, fazendo toda a plataforma em si. Essa equipe vai ser responsável pelo portal do desenvolvedor, que é o portal onde você encontra o que você precisa, e pelas integrações feitas como serviço. Você tem todos os componentes que podem ser reutilizáveis sendo feitos ou cuidados por essa equipe, as ferramentas, os serviços de plataforma como as pipelines, as autenticações, os servidores de autenticação, API gateways, podem ser colocados dentro dessa mesma esfera. E aí toda a complexidade que existe, né, que a gente sabe que toda organização tem complexidades para você criar uma infraestrutura, ter que fazer as integrações, tudo isso vai estar naquela camada de baixo, abstraída para o desenvolvedor final. Então, vamos pegar um exemplo de uma empresa como o iFood, por exemplo. O iFood ele tem os produtos e serviços dele, que seriam os aplicativos, os sistemas para serem usados pelos restaurantes. Esses sistemas eles vão estar representados nessa esfera aqui de cima. Por quê? Porque o desenvolvedor que vai criar o aplicativo, o desenvolvedor que vai fazer o sistema que os restaurantes utilizam, ele, enquanto organização, eu espero que essa pessoa perca menos tempo com toda a complexidade da minha empresa e foque nas dores que os nossos clientes têm. Então a ideia da engenharia de plataforma é exatamente abstrair tudo isso para que o dev não tenha que se preocupar em como as coisas são feitas dentro dessa empresa. E aí você tem uma equipe diferente de engenharia que vai tocar essas automações. E aí, depois que a gente explicou os ambientes modernos de desenvolvimento e essa questão da engenharia de plataforma, onde que o Backstage entra, né? Antes de mostrar, quer dizer, eu acho que já posso falar que ele entra aqui, né? Ele é esse portal que automatiza tudo, e é isso que a gente vai ver um pouco mais a fundo. Mas antes de mostrar como ele faz, eu vou explicar um pouquinho sobre o que ele é, quando ele foi criado. E o Backstage ele é uma ferramenta que existe desde 2018, ele é open source, é feito em Node com TypeScript, se eu não me engano, e o front dele é feito em React. Ele é uma ferramenta que foi criada a princípio para a infraestrutura do Spotify, porque o Spotify é uma empresa que, apesar de ser de música, eles são considerados uma empresa tech, né? Acho que quem acompanha o mercado há mais tempo sabe como eles falam sobre as entregas que eles fazem, né? Então, ele criou, para o seu contexto de engenharia de plataforma, eles precisavam de automações, eles queriam que as pessoas não perdessem tempo com as suas complexidades. E aí, uma vez que a ferramenta ficou pronta, eles foram utilizando, acho que uns 2 ou 3 anos depois, eles perceberam que o mercado poderia se apropriar disso também, poderia aproveitar esses mesmos aceleradores. E aí eles fizeram a doação da ferramenta para o Cloud Native Computing Foundation, também conhecido como CNCF, que é uma iniciativa de várias empresas e desenvolvedores open source que visa fomentar o mercado de open source para fazer com que as tecnologias que valem a pena possam ser utilizadas por mais e mais empresas. Então a gente tem o Terraform, o Argus CD, o próprio Kubernetes, são ferramentas que nasceram em empresas locais, né, em empresas que estavam fazendo as suas implementações e acabaram sendo doadas ou acabaram entrando nesse catálogo do CNCF. É bem interessante para quem trabalha com arquitetura ou é tech lead ou está pensando em ter uma carreira mais ampla, assim, olhando para essa parte mais de gestão técnica. Muito interessante conhecer essa ferramenta porque eles têm um catálogo muito interessante de aplicações que são de graça para utilizar ou tem versões open source. E aí, quando você entra no site deles, tem ali um catálogo muito interessante de tecnologias que podem ajudar as suas empresas. Nas palavras do próprio Backstage, quer dizer, nas palavras do próprio Spotify, o Backstage é um um front-end para toda a sua infraestrutura. Então, existe uma vontade do pessoal do Spotify de unificar as suas ferramentas, dar sentido a tudo no seu ecossistema e permitir que os desenvolvedores se concentrem no que fazem de melhor a partir do Backstage. Quando eles dizem que a ideia é unificar todas as ferramentas, isso quer dizer que o Backstage ele não faz nada por si só. Se a gente abre o código dele, ele é um front-end, um back-end que cola um monte de peças. Então,
Até quando eu já fiz algumas apresentações sobre o backstage de algumas empresas, o pessoal fica meio frustrado porque eles acham que ele é uma caixa de Pandora que faz tudo. E na verdade ele não faz nada, mas ao mesmo tempo ele faz tudo porque a gente não tem nenhuma outra ferramenta que faça isso no mercado. Então ele é o unificador de N ferramentas que a gente pode ter na nossa infraestrutura, e aí eu vou apresentar isso um pouco melhor depois. Ele dá sentido ao nosso ecossistema, porque ele faz com que a gente consiga conhecer tudo que já foi implementado aqui na nossa empresa. Então, quando você trabalha em uma empresa muito grande, com, sei lá, 2.000 devs, é muito difícil saber o que todo mundo está fazendo, o que já foi feito, se não tem coisa que eu preciso fazer que já existe. E aí o Backstage ele é uma forma da gente conseguir olhar a nossa organização como um todo, sem ter que recriar coisas que já existem. E aí, como ele tira toda essa complexidade e foca e deixa o tempo para a gente fazer o que a gente precisa, é por isso que eles dizem que os desenvolvedores podem se concentrar melhor, ao invés de ter que saber tudo o que está acontecendo em termos de, sei lá, pipelines e tal. Então, existem 3 princípios que o Backstage ele entende que ele resolve dentro das empresas, que é a velocidade de entrega, o controle do caos e a escala. A velocidade seria, se o meu dev está tendo que se preocupar tanto com as complexidades que existem, ele vai perder tempo. Vai perder tempo com o caos porque, sei lá, a todo dia que a gente bate nosso ponto ali e precisa trabalhar, tem uma nova tecnologia que a nossa empresa está utilizando, eu preciso fazer um treinamento sobre ela, então a cada dia que passa vão sendo adicionadas complexidades que acabam indo para conta de cada dev, sendo que ele ganha para ele fazer código, né? Então é meio complicado que ele tenha que se preocupar com tudo isso. E escala porque a gente está falando não só de uma pessoa, de 10 pessoas, mas quando a gente fala de organizações, a gente está falando de 100 devs, 1000 devs, então são muitas pessoas. E aí o Backstage ele resolve tudo isso simplificando os processos. Do ponto de vista de desenvolvedor, o que um dev pode fazer a partir do Backstage? Ele pode criar novos componentes, ou seja, existe uma funcionalidade dentro do Backstage que serve para a gente conseguir criar novos componentes. Então, eu vou passar um pouquinho melhor ali sobre ela, mas basicamente se a minha equipe ali da minha empresa, ela tem um padrão de desenvolvimento back-end, esse padrão pode ser criado dentro do Backstage e aí eu posso criar novos componentes em cima desse padrão. Enquanto dev, eu consigo gerenciar todo o software que existe na minha empresa, então aquilo que eu falei, a gente tem uns catálogos para a gente conseguir acessar o que já existe, o que já foi feito. E também a gente pode explorar esse ecossistema entendendo como ele fala entre si, né, como ele usa as bases de dados, quais são os contratos de API que tem ali dentro, para conseguir, muitas vezes, não só fazer a nossa atividade, mas, sei lá, se a gente está com tempo, ajudar um outro dev a fazer a atividade dele também. Enquanto empresa, o Backstage ele ajuda a gente a gerenciar a nossa complexidade. Então, numa entrevista antiga que o Spotify fez, existia um número de que em 2025 a gente teria 100 milhões de desenvolvedores aqui no mundo, né? Tipo, de pessoas que evoluem código. Hoje eu acho que com IA esse número já está muito maior. Mas pensando em engenheiros de software que estudaram, fizeram um curso e que precisam fazer a implementação, a expectativa era que tivesse esse número de pessoas. Então, assim como o mercado evolui conforme passa o tempo, a gente entende que as organizações também evoluem e o número de pessoas aumenta. Então, por mais que as empresas façam layoffs de vez em quando, a tendência é que o número de pessoas desenvolvedoras em cada instituição aumente. Então, se aumentam as pessoas, aumenta o software e também aumenta a complexidade. Então, ter uma ferramenta como essa dá um certo controle a esse caos. E aí a gente também consegue aproveitar o poder do open source, porque o Backstage ele é implementado de uma forma que a gente consegue estender ele, colocando mais funcionalidades a partir de plugins, tanto plugins do mercado, que a gente pode acessar por meio de um portal que o Backstage tem, ou criar os nossos próprios plugins. Alguns números, né, de como o Backstage está posicionado no mercado. Ele já tem cerca de 30 mil estrelas ali no GitHub. Esse slide é um pouco antigo, então pode ser que esse número já esteja muito maior.
tem mais de 2.000 pessoas que contribuem, então, como ele é open source, a gente mesmo pode criar coisas para ele. Aqui no Brasil tem uma comunidade muito forte de Backstage. Eu já tive contato com algumas pessoas do Quinto Andar, do Boticário, de algumas outras startups que estão usando o Backstage porque ele é muito útil, né? Ele acaba sendo bem fácil de utilizar. Em número de 2021, a gente tinha 2.500 empresas que já estavam utilizando ele e 3.000 que estavam pensando em utilizar, então dá para ver que ele já foi aceito pelo mercado. E aí aqui a gente tem alguns exemplos de empresas que estão utilizando ele. Então a Expedia, a Netflix, o próprio Spotify, né, e a American Airlines são algumas empresas. E do Brasil já tem bastante empresas também. Dentro do GitHub do Backstage tem uma página que mostra quem já está usando ele. Então isso acaba sendo importante porque às vezes a gente leva uma aplicação como essa para nossas empresas e aí os nossos gerentes vão falar, tá, mas quem que está usando essa ferramenta? Porque por ser open source sempre tem um pé atrás, então quando a gente fala isso acaba ajudando a gente a vender essa ideia de uma aplicação que está sendo bem aceita no mercado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura do Backstage, como ele é construído, né, ele embaixo dos panos, porque eu acho que é uma coisa importante da gente conhecer antes de ver ele na prática. Como conceitos e filosofias da ferramenta, a gente tem 3 partes principais dela, que é o core, o app e os plugins. O core do Backstage seria a cola principal ali que foi criada pelo próprio pessoal do Spotify, que é mantida por eles. A gente consegue hoje trabalhar com esse core pelo open source, então se a gente quiser evoluir ele é possível, mas é como se já tem pessoas que fazem isso, então a gente não tem que se preocupar tanto. O app seria a instância do Spotify que a gente cria para a nossa empresa, então quando você faz ali o npm install ou o npx create app, você vai criar uma instância do Backstage para a sua empresa. Você pode evoluir ela, pode fazer evoluções se você precisar, né, e adaptações dentro da sua instância. E os plugins são as funcionalidades adicionais que a gente pode colocar nessa nossa instância para agregar valor a ela. Então aqui na minha apresentação eu tenho alguns exemplos de plugin, mas por exemplo, se na minha empresa eu faço logs de um jeito muito específico meu, que sei lá, um dev antigo criou e a gente usa aquilo até hoje, você pode criar um plugin que lê esses logs e põe as informações que estão nesses logs ali dentro. Então, ele é muito prático para a gente conseguir colocar até mesmo que é diferente da nossa empresa aqui dentro. Então, como eu falei antes, né, o Backstage ele é só um agregador, ele não é uma fonte da verdade de praticamente nada. Tudo que a gente precisa, ele vai confiar nas ferramentas externas. Como no ponto de autonomia, quando o Spotify criou o Backstage, ele era uma ferramenta mantida por um time muito pequeno de 6 devs, entre 4 e 6 devs. E a ideia é que se você vai implementar na sua empresa, você tem que ter um time que vai cuidar dele enquanto ferramenta, mas teoricamente só do funcionamento dele principal. Porque tudo que for específico para você colocar dentro do Backstage, que não faz parte da plataforma, deveria ser feito pela área que precisa dessa informação. Então, por exemplo, se eu trabalho com dados e eu preciso que as minhas pipelines de dados apareçam no Backstage, a recomendação do Spotify é que as pessoas que trabalham com esse time de dados criem um plugin para a finalidade que ela precisa, porque essa pessoa vai saber o que ela precisa, ela vai saber o que ela tem de complexidade. E aí, a forma de integrar esse plugin com o Backstage é muito tranquila, então o ideal é que cada equipe que tem dores crie seus próprios plugins. E como ownership, todo componente, toda a documentação que vai para dentro do Backstage, o ideal é que ela tenha um dono, o ideal é que ela tenha uma área, uma pessoa responsável, porque depois eu vou mostrar porquê, mas existe toda uma rastreabilidade da informação que a gente consegue garantir com o Backstage. E para fazer ele valer a pena, a gente tem que ter as pessoas sendo responsabilizadas dentro dele. E quando eu falo responsabilizado, não é para culpar quando uma coisa quebra, mas é para, sei lá, eu sou um dev e eu quero conectar com uma API que já existe na minha empresa. Como que eu conecto nela?
eu vou ter o contrato aqui dentro do Backstage, mas se eu tiver dúvidas, com quem eu falo? Então isso ajuda a gente a ganhar esse tempo que é tão importante para as nossas entregas no dia a dia. Para a gente categorizar todos os nossos documentos dentro do Spotify, dentro do Backstage, a gente tem um software model. O software model é um arquivo, ele é um arquivo YAML, que arquivos YAML são meio complicados, a gente não gosta muito de utilizar, mas o Backstage entendeu que era a melhor forma para ele, para que ele tivesse as informações aparecendo ali dentro. E esses arquivos, eles têm uma certa estrutura que é muito difícil que ela mude, que são entidades. Então, eu posso ter domínios, sistemas, componentes, APIs, recursos, usuários e grupos. Isso vai ficar mais fácil de entender no próximo slide. A gente pode ter, para cada tipo, né, desses componentes, a gente pode ter types para eles. Então, eles podem ser um serviço, um website, uma biblioteca, uma OpenAPI ou outros tipos de tecnologia. Existem gráficos de relação dentro desse arquivo, que para mim é a parte mais importante do Backstage, onde a gente ganha mais valor, porque a gente consegue, com uma rápida olhada, entender toda a nossa infraestrutura. E as anotações que podem ser especificidades do nosso ambiente que a gente quer colocar nesses documentos, ou tags e N informações diferentes que a gente precisa. Então aqui a gente tem um software model, que é a forma como o Backstage organiza a informação dentro dele. Ele tem domínios, os domínios são compostos por sistemas, os sistemas são compostos por componentes, que podem ser os arquivos, os nossos códigos, né, back-end, front-end e tal. Esses componentes, eles podem entregar APIs, então no caso de componentes back-end, que são APIs, tipo um Spring Boot da vida, a gente vai ter as APIs sendo expostas de um jeito apartado do nosso componente back-end e os recursos que são utilizados para alimentar esses componentes. Então, acho que dando um exemplo prático aqui, né, se a gente fala, por exemplo, sobre o iFood que eu falei mais cedo, vamos pensar que no iFood ele tem dois domínios ali, né? Tem o domínio de entregas e o domínio de restaurantes. Se a gente pega o domínio de restaurantes, por exemplo, ele pode ser composto pelo sistema de recebimento de novos pedidos e pelo sistema de entregas. Então, se a gente tem um sistema de entregas, a gente pode ter componentes, APIs, né, que vão ler nossas bases de dados, e a partir dessas bases de dados eles vão trazer as informações tanto sobre os pagamentos e sobre os pedidos que foram recebidos pelos restaurantes. Então, organizacionalmente falando, a gente teria aqui um componente que seria um domínio que seria o restaurantes, e um outro domínio completamente diferente que seria o de entregas, por exemplo. Então, dessa forma como foi construído o software model, a gente consegue ter uma forma de representar a nossa infraestrutura e os nossos componentes, talvez não com todas as complexidades possíveis, né? Dá pra gente evoluir isso aqui muito mais, mas eu acho que a ideia do Backstage não vamos nos aprofundar tanto no que é complexo dentro da nossa infraestrutura, porque o dev não precisa saber disso. O que ele precisa saber tem uma API? Tá, então qual é o contrato dessa API? Eu vou ver esse contrato aqui. Eu vou acessar um back-end, como eu posso saber quais componentes que eu tenho? É por aqui. Se eu quero saber quais bases de dados eu tenho, eu vou bater ali, e como isso tudo se integra, vai estar tudo dentro desse sistema que une essas pequenas peças. Então, o arquivo que eu falei que a gente tem como padrão, ele chama cataloginfo.yaml, é um arquivo que segue a mesma regra do Kubernetes, né, a forma como os documentos são representados ali no Kubernetes. Ele segue o mesmo princípio também de GitOps, que prega que nossa infraestrutura ela deve ser versionável de uma forma que eu consiga recuperar ela em caso de falhas. Então, eu vou ter sempre um Git com os meus scripts que sobem os meus ambientes, por exemplo. É extensível porque eu posso colocar as minhas... apesar de ter um padrão, eu não preciso necessariamente seguir esse padrão e eu posso colocar informações adicionais como tags e outras informações de texto que eu precise. E é opcional. Se eu quiser alterar esse arquivo ou fazer de outra forma, eu posso, mas assim,
já está pronto, é só pegar e utilizar ele, porque você não tem que criar outra vez essa roda. Então aqui tem um exemplo do catálogo em info, né? Esse exemplo aqui é do Pet Store, não sei se vocês conhecem, mas quando a gente estuda APIs REST, existe um projetinho chamado Pet Store que tem um contrato ali que seria o ideal. O que uma API tem que ter de contrato, então ele mostra todos os componentes e tal. Se vocês forem no Google jogarem Pet Store, vocês vão achar esse contrato. E aí, se a gente colocasse ele no backstage, como que ele ia aparecer, né? Então vai ter aqui o kind, que é o tipo de componente, é um componente, porque é um back-end. Ele entrega uma API, então no backstage ele separa o que é back-end de API, então para ele a gente deveria criar uma entidadezinha Pet Store API. Aqui tem o lifecycle, que explica em que estado está esse componente, se ele já está no ar, se ele está sendo evoluído. O time que é dono dele. Links que eu posso ter para a minha ferramenta, que são importantes. E aí depois, quando eu abrir a ferramenta aqui, vocês vão entender onde esses links aparecem. E os metadados dele, né, que é a descrição e o nome dele. Então, colocando esse arquivo lá no meu GitHub, no meu código-fonte desse componente, ele já vai poder aparecer no Backstage. Então, é só isso que a gente precisa para, a partir de uma instalação no Backstage, eu ter os meus componentes aparecendo dentro dele. E aí tem um outro ponto que o Backstage faz que é bem interessante, que é o software templates, que seriam espécie de scaffoldings para o seu código. Então, imagina que na sua empresa você tem uma dificuldade muito grande de fazer com que os devs back-end sigam os princípios pregados pela sua arquitetura, por exemplo. E como você consegue incentivar ou até mesmo obrigar os seus devs a seguirem esses padrões, né? Porque hoje eu atuo como arquiteto, e isso é uma das coisas que é mais difícil, né? Como a gente garante que o código fique bom, né? Porque dev sempre inventa várias coisas diferentes. Então, a partir do software template, a gente consegue criar esse padrão, criar o padrão de classes, criar ali tudo que a gente entende que é necessário para que esse código já suba, mas que não venha uma coisa muito, muito estranha. Então a gente já deixa as classes pré-prontas, coloca todas as configurações ali de base de dados e tal. E aí, com isso, o dev ele vai entrar aqui no Backstage, ele vai falar assim, eu preciso de um novo projeto back-end com Spring Boot. Se eu já tenho esse template ali, eu só pego esse template e eu, em vez de ter que ir lá no Spring Initializer e ter que criar um projeto do zero, já está tudo criado aqui. E aí, com isso, a gente não precisa criar os arquivos YAML, porque eles já vão ter sido criados pelo próprio Backstage. E aí, como última parte, tem a extensibilidade via plugins. Com os plugins, a gente consegue ganhar muito valor ao Backstage, porque você pode pegar coisas que já estão feitas no mercado ou criar os seus próprios. Um plugin, ele é feito para ser extensível, então, quer dizer, o Backstage é feito para ser extensível, então ele não é uma ferramenta que eu só posso utilizar ele do jeito que ele vem, então eu posso agregar novas informações a ele. Os plugins nada mais são do que pacotes NPM, porque o Backstage é uma ferramenta Node, então criar um plugin novo sempre utilizando comandos ali do NPM, e para instalar plugins que são de mercado também. A gente tem como criar plugins front-end e back-end. Então, por exemplo, se eu quero colocar um log, colocar uma informação de uma base de dados que eu tenho ali na minha empresa, como que eu faço isso? Eu vou criar um componente back-end que traz as informações da base de dados e um front que vai exibir essas informações ali dentro. E aí, uma coisa que é bem legal do Backstage é que ele todo foi construído com plugins. Então, todas as funcionalidades principais dele, como a busca, o catálogo e outras funcionalidades principais, quando você abre o código, você vê que são plugins. Então, lá dentro, quando você precisa atualizar, você só precisa dar um npm ali para atualizar esses componentes também. Então, até para criar os seus próprios plugins, você já tem um exemplo de como eles têm que ser feitos. Alguns exemplos de exemplos de plugins que existem, aqui tem o do Elastic Container Service, que foi a própria AWS que criou. Então, quando você tem ali um container que está executando na cloud da AWS, você consegue ver aqui no Backstage as informações sobre ele, né, o ID, o status dele e há quanto tempo que ele está rodando. Se você tem um container registry na AWS, você também consegue já ter informações dentro do Backstage. Então, você consegue ver qual a última versão dessa imagem que está rodando, quer dizer,
qual a última versão que está aqui dentro do ECR, né? Quando a gente cria uma imagem e sobe ali na AWS, ela aparece assim. Então eu não preciso abrir o meu console lá do AWS para saber qual a última versão que está no ar do meu software, porque dentro do Backstage eu já vou ter essa informação. Dynatrace também, então se a minha infraestrutura tem o Dynatrace trazendo os logs, informações, eu consigo colocar essa visão dentro dos meus componentes. Então tem uma abinha aqui, depois eu vou mostrar esse processo de abas, mas imagina que se eu estou olhando o meu front-end ou o meu back-end e eu tenho as informações no Dynatrace sobre ele, eu não preciso abrir o Dyna para ver, vai estar tudo aqui dentro também. E um que eu vi esses dias, que eu achei bem legal, que foi criado por uma startup da Holanda, ele chama Backstage AI Assistant, e o que ele faz é permitir que você converse através de LLMs com as entidades que estão cadastradas dentro do Backstage. Então, imagina, usando o exemplo do Pet Store, né, a pessoa colocou o contrato do Pet Store ali, e aí ele pergunta, eu quero saber como eu posso acessar todos os pets do Pet Store. E aí ele fala, eu tenho uma API spec ali, e eu quero saber como que eu posso construir o meu componente Java para ler esse contrato. Então, imagina o ganho de tempo que você vai ter sabendo que a partir das APIs que você tem da sua empresa cadastradas no Backstage, saber como integrar com elas ali usando o código, né? Então, assim, a gente precisa fazer testes para ver se funciona bem, quanto que custa usar uma ferramenta como essa, mas ter um acelerador como esse é algo que ajuda muita gente, né? E aí eu vou mostrar agora o Backstage na prática, porque eu acho que é importante também para a gente ver como ele funciona. É o de 9, né? Tá. Deu. Então, essa é a tela principal do Backstage. Eu até fiz uma instalação para a gente ver, só que eu acho mais fácil ver pelo próprio demo deles. Então, se você entrar no demo.backstage.io, você vai ter todas as informações que você precisa para testar a ferramenta. Eu vou mostrar aqui a tela principal dele. Na verdade, o catálogo. Acho que o catálogo é uma das principais telas que tem, porque nele você consegue ter todos os seus componentes que já foram cadastrados aparecendo aqui. Tem um que eu gosto bastante, que é esse aqui, se não me engano. Deixa eu ver. Acho que é Shuffle API. Por exemplo, aqui a gente está vendo um componente de uma API. Então, tem um back-end que expõe essa API. Para eu saber qual é, eu posso ver ele aqui. Na verdade, aqui não, ele não é, esse cara não é tão bom. Deixa eu achar um que tem o que precisa. Oi? Spotify. Eu não estou conseguindo ler tão bem aqui, mas aqui Pet Store. Esse aqui é interessante. Então, o Pet Store, aqui nesse caso, é um componente. Então, eu não estou olhando para a API, eu estou olhando para o componente que expõe a minha API. Nesse gráfico, eu falei que é a parte mais importante para mim no Backstage, eu consigo ver quem entrega se esse cara entrega uma API ou não. Então, eu vejo que esse back-end tem uma API que chama Pet Store também, e ele é de responsabilidade do time C. Se eu diminuo um pouco aqui a minha granularidade, eu consigo entender de que forma esse componente se encaixa dentro da minha infraestrutura. Então, como ele é um componente simples, é que não tem muitas ramificações a partir dele. Mas se a gente pegar um que seja mais complexo, a gente consegue ver que quem que está utilizando ele, quem é o time que está responsável por essa aplicação. E até para a gente evoluir essa aplicação enquanto dev, imagina que um caso que o Backstage acaba agregando muito valor é no caso de onboarding de novos desenvolvedores. Então imagina que eu cheguei numa empresa do zero, tenho que fazer uma evolução no componente Java e eu não sei qual o impacto que tem esse componente em si. Então eu posso falar que eu fiz isso uma vez, eu já deixei um site de uma empresa muito grande aqui do Brasil fora do ar, porque eu falei, eu vou meter a mão no código e pronto.
Se eu tivesse uma ferramenta como essa, assim, tá bom que eu era júnior, mas assim, deu muito ruim. Eu fiz um deploy numa sexta-feira à tarde, foi assim, gente, horrível. Mas se eu tenho uma ferramenta como Backstage, eu não faria isso porque assim que eu clicasse nele, eu ia falar, pô, se eu mexer nesse site aqui, eu vou tirar alguma coisa do ar. Então, eu vou olhar qual o impacto que tem o meu componente nos outros. Eu posso fazer isso também olhando o código, mas aqui é muito mais rápido. E aí, a partir dessa análise inicial, eu falo, tá, para mexer nesse componente, eu tenho que falar com o time A, time C, time B. Tenho que mexer nos componentes tal, além de mexer no meu. Então, esse tempo que o Spotify, que o Backstage dá pra gente, é um tempo que faz muita diferença ao longo de 1 mês, 2 meses, 6 meses, enfim. Então aqui eu consigo ver todas as ramificações que o meu contrato, que o meu componente tem. E aí tem várias outras coisas que a gente pode ver, que o tempo não vai permitir a gente se aprofundar, mas se vocês quiserem, é só entrar nesse site que dá pra ver como ele funciona na prática. Aqui a gente tem o contrato de uma API, por exemplo, aquele Pet Store que eu dei como exemplo, está todo aqui dentro. Então, se eu quero testar o endpoint, eu posso bater nele aqui, eu já consigo ver o que ele traz de informação. Isso para um dev é ouro, né? Porque a gente não precisa baixar o código, subir, conectar na base de dados, testar. Às vezes o componente não é nosso, é de um outro time, você não sabe como se conectar nele, então isso aqui ajuda a gente bastante. E os plugins, aqui tem alguns exemplos que são feitos pelo próprio Spotify. Esse daqui é um que não é tão usado, mas existe. Então, se eu quiser colocar gráficos, informações ali de uma base de dados, eu posso fazer isso também. Eu acho que é isso. O Backstage é isso. Dá pra gente, sei lá... esse daqui também é bem legal. A gente consegue ver, por exemplo, a partir de um time que é responsável por uma ferramenta, eu tenho todas as informações sobre esse time. Então, eu posso conectar o Backstage num SSO que eu tenho ali na minha empresa e ele vai pegar as informações de time, né, de e-mail e tal. E aí eu consigo ver não só os membros do meu time, mas os contatos principais deles e os serviços que eles cuidam. Então, assim, isso aqui é uma informação que é muito... Ela dá grande valor pra gente. E é isso. Eu tiro aqui ou deixa? Vai tirar aqui ou deixa? Deixa. Tá. Bom, galera, mais uma palestrona aqui. Agora temos um tempinho para Q&A. Quem tiver alguma pergunta, levanta a mão aí, do Daniel. A gente já vai até vocês. A gente vai levar o microfone até vocês. Tem um outro aqui, hein? Ó, achei. Nesse meio tempo, quem que trabalha de arquiteto software? Boa. Quem que trabalha de back-end? Cientista de dados? Trabalha com IA? DevOps? Web3? Estou sozinho, todo dia. O que mais? Front-end não vou falar não. Não falo de ideia. Estou brincando, o React me acompanhou por toda a minha carreira. Foi a única linguagem de programação, o único framework que o JavaScript nunca me deixou, dentre várias que eu passei. Então tá bom, mas eu estou falando isso, perguntando para vocês, porque olha a importância de todo mundo, olha o tanto de pessoas diferentes que a gente tem aqui para submeter a palestra e para me falar aqui em cima. Então todo mundo tem algo a compartilhar, todo mundo tem algum problema que passou, alguma situação que é totalmente pertinente vir aqui discutir com a gente, que nem o Muriel e o Danilão fez aqui. Então depois a gente vai deixar um QR Code aqui de novo e vocês batem aí e submetem sua palestra. E aí, Daniel? Cara, parabéns. Eu queria uma dica sua. Digamos que amanhã eu instale isso e comece a implementar isso na empresa. Se fosse você, por onde começaria? Isso uma empresa com softwares, em software diferente, fronts, enfim. Por onde começar? Legal. Isso é uma parte, a parte talvez que é mais
difícil de fazer com o Backstage, porque ele, depois que ele está rodando, ele já dá bastante valor para a gente e tal, só que até a gente conseguir colocar toda a informação nele é muito complexo. Então, uma das formas que a gente costuma fazer é preparar as pipelines para que todo componente que é feito o deploy, ele já crie esse arquivo ali dentro, até porque se a gente tem um instante onde a gente entende que as informações desse componente vão ser atualizadas, é quando a gente faz um novo deploy ou um novo commit. Então, a gente pode fazer isso na mão, enquanto time ali, né, tá fazendo a sua implementação. Eu integro numa nova API, eu faço a anotação dentro do catálogo info, só que isso não garante que todos os componentes vão aparecer ali. Então, o mais ideal é que a gente prepare as pipelines para que elas façam isso para a gente. Não tem um jeito fácil, eu acho que a carga inicial vai ser sempre a parte mais difícil mesmo. Eu acho que mesmo com as pipelines prontas, é difícil que a pipeline, por exemplo, saiba que você está integrando numa API ou não. Então, se a sua empresa já tem um padrão para isso, dá para a gente achar essa informação. Mas muitas empresas fazem isso, essa parte inicial com alguns devs mesmo. Eles pegam na mão todo o componente, eles vão fazendo essas atualizações ali. E aí, pensando em pipeline, por exemplo, a gente pode ter uma automação que verifica se esse arquivo já existe, ali o catálogo info. Se não existir, ele cria. E aí talvez só para a gente elencar os componentes que fazem a conexão uns com os outros, talvez seja difícil, porque não tem um padrão específico para fazer, né? Mas, assim, em grande parte das vezes, essa carga inicial acaba sendo feita à mão. Mas aí, para usar ele, seria isso, criar esse arquivo catálogo info para cada componente, com as informações ali mais importantes, e aí ele já vai aparecer aqui dentro. É que eu não apresentei esse exemplo aqui, mas agora não vou conseguir ver aqui, mas tem uma telinha que mostra ele já, que uma vez que você criou esse arquivo na mão, tem uma tela que você pode importar ele aqui dentro. E aí, uma vez que você importa, ele vai ser salvo em uma base de dados. Quando você instala o Backstage inicial, ele roda com um banco SQLite, mas ele já tem toda uma integração para usar bancos PostgreSQL também. Então, toda a informação que você cadastra nele fica nesse banco de dados. Próxima pergunta. Olá, parabéns aí pela palestra. Minha pergunta vai mais da linha de negócio. Por exemplo, numa empresa que está começando a construir a sua área de tecnologia, ela vem do segmento de educação e está começando a estruturar time de dev, a parte de desenvolvimento. A partir de que tamanho de time faz sentido já começar a implementar esse tipo de solução? Olha, pensando numa empresa que já está tendo que executar software, eu entendo que a gente viu em alguns slides anteriores que a complexidade ela só cresce, né? Então, eu acho que se você tem mais do que 3 devs já acaba sendo importante, porque a tendência é que essa empresa cresça, né? Que tenha mais pessoas, tenha mais componentes. E uma característica que eu já percebi nas empresas que eu fiz parte é que você nunca apaga componentes, é muito raro que você volte, né? Então, se você tem, por exemplo, 5 APIs, você vai ter 6, você vai ter 10, vai ter 20, mas não vai ter 10 outra vez. Então, já que a complexidade aumenta, assim que você passou de 2, 3 devs, já é bom você ter uma ferramenta como essa, porque você garante que tudo que está sendo criado está sendo evoluído e acompanhado desde o princípio, né? E até só para complementar a outra pergunta que foi feita, eu acho que aí casa com esses dois pontos. O Backstage é open source, então você pode criar ele lá se você quiser, né, dentro da sua empresa, mas existem já consultorias que, a partir desse open source, elas criam uma versão dele em Enterprise, e essa empresa, ela mantém a instalação dentro da sua empresa. Então, você consegue, talvez, para esse passo de acelerar a introdução da ferramenta dentro da sua empresa, você pode ter uma consultoria que faça isso. Aqui no Brasil, a TouchWorks faz para empresas grandes. Para empresas menores, quer dizer, além da TouchWorks, tem a própria Red Hat, tem uma instalação dela que você pode fazer. E eu vim no GDG do mês passado e tinha uma empresa que ela fazia isso também. Ela já instala o Backstage, faz toda a parte de catalogação inicial e esse
acompanhamentos também. Então, às vezes, um jeito mais fácil de fazer, ao invés de criar dentro de casa, é ter uma empresa que faça isso. Oi, primeiramente, obrigado. Eu gostei bastante da expressão. A minha dúvida é mais do nível de granularidade de informação que tem dentro do Backstage, porque um dos principais problemas do meu trabalho agora é que a gente está com uma aplicação back-end Node.js e nenhum endpoint usando o framework Axios foi documentado. A gente não sabe os inputs e nem os tipos de output. Então, é tudo muito dinâmico, a JavaScript não está usando TypeScript. Enfim, é um pepinão para ser resolvido. Eu queria saber se também integra bem com o Node, primeiro, porque eu já trabalhei bastante com Spring e foi a primeira coisa que eu senti falta nesse projeto que eu estou trabalhando agora, porque no Spring é muito fácil você saber os inputs e outputs dos endpoints, porque isso já está integrado no Node. Sim. Eu queria saber se integra com o Node e quais são as ferramentas que talvez possam ajudar para esse problema. Ele integra sim, porque ele também é feito usando o Node, então daria para fazer talvez alguma automação que pegue essas informações. Mas sobre APIs, eu vejo que o Spotify, o Backstage, ele trabalha bem com contratos. Então, se você tem um contrato ali pronto, ele vai apresentar isso. Agora, se você tem um componente que não tem especificado ali o que entra e o que sai dele, né, em termos de API, o que pode ser feito é criar um novo plugin para esse tipo de componentes que tente fazer esse deparo e possa apresentar. Então, como você vai criar plugins utilizando o Node, é fácil fazer isso. Fácil não, mas existe uma forma de a gente fazer isso. Então, se na sua empresa existe um certo cenário onde N componentes não possuem entradas e saídas claras, você pode criar um plugin que olha para esses componentes e, sei lá, tenta apresentar esses campos que entram e saem, porque aí, para quem precisar dessa informação, vai ter um plugin que faz essa análise e entrega esse dado. Entendeu? Acho que dá para fazer assim. Tem mais algum? E aí, Dani, beleza? Opa. Parabéns aí, cara. Muito Valeu. legal a ferramenta. Eu queria fazer uma pergunta, né? Hoje em dia não tem como não fazer uma relação, mas tem empresas já que usam integrações com Confluence, por exemplo, com o IA, para fazer buscas, né, de própria estrutura ou a própria tipo de ferramentas, onde você consegue com inputs buscar informações de negócio, né, dentro da aplicação ou do ecossistema. O que eu vejo olhando o Backstage é que ele é extremamente rico de informação. Né? Toda a integração e tudo que ele vai te disponibilizar, principalmente nesse processo de onboarding que você falou, ele vai ser maravilhoso. Então, assim, da experiência que você tem e aí fazer uma relação com a IA, por exemplo, você já viu alguma coisa que você consegue trabalhar com inputs e com a integração no Backstage, que isso vai te facilitar fazer uma busca ou compreender um determinado recurso dentro do sistema? Como é que está isso aí hoje na tua visão? Eu já fiz implementações de Backstage em 2 empresas diferentes, mas usando IA ainda não. Tem muita gente querendo fazer isso, até tem aquele exemplo que eu fiz ali que já meio que faz isso, né? Se você tem um componente cadastrado ali no Backstage, você pode falar com ele, né? Você pode ler ele e pedir para que um LLM entenda aquele arquivo e traga essas informações, mas existe uma corrida muito grande para que isso possa ficar mais prático. Então, tem um Discord ali do Backstage, onde tem muita gente falando sempre o dia inteiro sobre ele, tirando dúvidas e tal. Tem até um certo canal lá que é só aqui do Brasil, porque tem muito dev que está tentando evoluir essa ferramenta que é do Brasil. E aí tem alguns canais lá que falam apenas sobre essa parte de IA. Então, tem um plugin que chama Backstage AI Assistant, que já faz isso. Você consegue conversar com tudo que está cadastrado dentro dele. Mas eu entendo que existem evoluções acontecendo também, então logo podem aparecer outros plugins que façam isso. Eu queria criar há um tempo atrás para fazer isso também, só que acabou ficando difícil ter um tempo ali de qualidade para
para ver esse ponto, mas se você tem uma LLM, você cria, por exemplo, um servidor MCP ali do Backstage, você já consegue conversar com tudo que está nele, porque toda informação que está no Backstage, elas estão já salvas em banco de dados, então é muito mais fácil de você acessar, tem um certo padrão ali de como esses dados estão salvos, então tem esse caminho feito já para que isso possa acontecer, mas casos de uso reais, assim, que estão usando IA mesmo, eu ainda não vi, porque ainda é um tópico que é um pouco recente, né? Mas tem como fazer. Tem mais algum? Pô, Danilão, Valeu. parabéns, Obrigado. obrigado. E aí, galera, valeu?